Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação do estudo da nossa lição da Escola Sabatina, né? Lembrando que a lição da Escola Sabatina nesse trimestre, ela fala sobre a vida, morte e eternidade. Então nós estamos falando aqui um dos pontos aqui que são mais assim, são um dos pontos mais centrais no debate de toda religião, né? Toda religião procura apresentar uma resposta para a vida, né? O porquê de estarmos aqui, o porquê da nossa existência, uma explicação para a morte, por que morremos, né? Por que temos que passar por esse terrível evento? Porque a morte nunca é um evento. Ó, você pode pesquisar em qualquer cultura da Terra, né? Você vai até achar algumas culturas que fazem uma coisa bonita, assim, fazem festa quando a pessoa morre, né? Tem todo um ritual ali bonito ali por conta da morte daquele ente querido, daquele parente, daquela pessoa. Mas, no fundo, o coração está triste, o coração está angustiado, porque ele não vai ter mais ali a companhia daquela pessoa. Então é triste para quem fica e é triste para quem está indo, porque a pessoa, ninguém, com raras exceções, eu acho até que essas exceções são questões até de questões de problemas mentais mesmo, porque com raras exceções ninguém deseja a morte. As pessoas que já procuraram deliberadamente a morte é porque estavam passando por algum problema, algum trauma, algum sofrimento que o impulsionou, que o levou a isso. Desejou a morte mais do que a própria vida, porque às vezes a vida não compensava. É o caso de muitos que se suicidam, né? O grande número de suicídios que tem por aí no mundo, né? Pessoas que sofrem por causa de uma depressão, não veem mais razão na vida, não veem mais motivo para a existência e preferem a morte. Mas, no fundo, até esses queriam que as coisas fossem diferentes. Todos desejam a vida, o ser humano não foi criado para a morte. A morte ela é um elemento indesejado na nossa existência. Então, as religiões apresentam explicações para a morte. E, além disso, existe aquela questão do que acontece após a morte. Nós temos também em todas as culturas, em todas as religiões, explicações para o que acontece, para o que vem depois. O que nós aprendemos aqui durante esses dias estudando é que é o seguinte: a Bíblia ela apresenta uma coisa que vai muito na contramão do que muitas culturas e crenças aí, às vezes até mesmo dentro do próprio cristianismo, porque infelizmente muitas linhas cristãs, de pensamento cristão, bebeu, né, tentou harmonizar aí crenças pagãs, crenças de filosofia, seja filosofia oriental, seja filosofia dos gregos, né? Na verdade, a dos gregos com muita força, ela tem influenciado aí o cristianismo desde o início, desde o berço. Então, isso aí tem solapado ali as claras verdades da Bíblia. Eu digo claras porque são claras mesmo. Você lê o texto sem esse viés aí, sem levar para um lado ou para o outro, desconsiderando tudo aquilo que você aprendeu desde a sua infância, do que acontece após a morte das pessoas, você vai ver que a Bíblia diz algo bem diferente do que a maioria acredita. Então, o que nós aprendemos durante esses dias aí é o seguinte: o homem existe porque Deus o criou. Deus colocou o homem aqui. E Deus, quando colocou o homem aqui, colocou numa situação de privilégio. O homem ele era o senhor da terra. Ele deveria governar a terra. Havia paz, havia harmonia entre os homens e os animais e a natureza. E havia longevidade. O ser humano ele não foi criado para morrer. Ele não iria morrer. Nem ele, nem os animais, nem as plantas, nem os vegetais. Tudo, né? A vida eterna para tudo, para todos. Porém, houve a entrada do pecado. Esse é um elemento importante aí na história, né, na historiologia aí do pensamento bíblico. Houve a entrada do pecado e o pecado ele trouxe a desarmonia para tudo isso aí. Então ele trouxe morte, morte para o homem, morte para os animais, morte para a natureza. Então a natureza sofre e geme por conta dos nossos pecados. Nós somos responsáveis por isso. E com a morte veio o sofrimento, veio a dor, veio a doença também, né? A doença muitas vezes leva a pessoa à morte. Doença também é outra coisa que não fazia parte do plano. O pecado ele trouxe essa série de consequências.
Então, nós aprendemos isso, aprendemos o propósito de Deus da criação, aprendemos que com a entrada do pecado veio a morte, mas Deus estabeleceu um plano para restaurar tudo isso aí. E nesse plano, Cristo ele vem, ele se coloca no lugar da humanidade, paga o preço da transgressão do homem, que é a morte eterna, ele paga o preço da transgressão do homem e concede gratuitamente a vida eterna a todos aqueles que aceitam Jesus como o seu salvador pessoal, como o seu substituto. Então a salvação é muito simples. Você tem que aceitar Jesus como seu substituto. Se não aceitar, não tem como entrar nessa equação aí, não tem como fazer essa conta. Você não tem como usufruir das bênçãos, né? Você pode falar que Deus é amor e a gritar a plenos pulmões aí. Se não fizer parte desse plano, se não estiver dentro do plano, não tem como Deus salvar. E aí é onde entram as heresias, né? Nós temos o grande inimigo da humanidade trabalhando a todo custo para impedir que o homem ele consiga se encaixar na aliança, que ele consiga fazer parte da aliança. É sempre a tentação do inimigo é separar o homem da aliança, separar o homem de Deus. Então, você vai ouvir muito tipo de mentira a respeito do inimigo, mentiras que ele cria, né? Na verdade, os homens criam por instigação dele. Não é que ele chega e vai lá e no ouvido da pá, 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 e conta ali a mentira e o homem sai espalhando por aí. Né? Isso pode até acontecer em alguns casos, porque há pessoas que entram em contato com ele. Mas na maioria dos casos não é assim não. O próprio homem cria suas mentiras. Né? O grande problema aqui na nossa história da humanidade é o homem em si, é o próprio homem. Né? Lembra lá em Apocalipse, quando fala do grande inimigo, aquele que vai perseguir, ele tem um número de identificação, o número é 666, e é número de homem, homem. Né? O texto ele está chamando a atenção o seguinte, olha, o 666 ali é uma questão de adoração. Ele lembra aquela estátua que foi colocada lá na Babilônia, lá pelo rei Nabucodonosor, para que as pessoas adorassem aquele ídolo. Ídolo criado por um homem, Nabucodonosor, né? Um homem. As medidas da estátua lembram 666, né? Porque o número 6 era um número importante na cultura babilônica, cultura que o homem criou. Né? E, no fundo, todos aqueles que se prostravam diante da estátua eles não estavam adorando exatamente os deuses da Babilônia, embora estivesse incluso ali no conceito, mas estava adorando a determinação de um homem que criou tudo aquilo ali. Então, o grande problema da humanidade é o próprio homem. O homem pecou e ele se colocou no lugar de Deus. Então, nós temos o inimigo, Satanás, ali trabalhando ali na mente do homem, impulsionando, direcionando ele para o mal, mas o grande mal é o próprio homem em si. Né? Se o homem estiver do lado de Jesus, se o homem segurar a mão forte do príncipe da paz, então o príncipe das trevas não tem poder sobre ele. Não tem poder. E aí o príncipe das trevas passa a ser um zero, apenas um mero personagem aí em toda essa história, nesse palco aí onde acontece tantas coisas. Ele é apenas um mero personagem nessa história. Então, o homem ao lado de Jesus, ele é tudo. Sem Jesus, ele é nada, ele se torna fantoche nas mãos do inimigo. Tá certo? Então é isso aí. O tema a lição nessa semana, ela vem falando sobre a esperança do Novo Testamento. Então nós vamos ler apenas 2 textos aqui, né, para a gente fazer um breve comentário do que a lição traz, e vem assim só ressaltando tudo aquilo que nós já aprendemos durante esse período todo aí. Que a solução para a morte é a morte do próprio Jesus e a sua ressurreição, como aprendemos na lição passada. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, olha, vamos analisar bem o texto aqui. O que Jesus está falando? Olha, primeiro ele diz assim, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se atemorizem, não entrem em pânico, porque eu tenho a solução para tudo, ele tem a solução para a morte. Né? Porque o que causa pânico para o ser humano é a morte. É a morte, a dor, o sofrimento. Jesus ele fala assim, olha, não entre em pânico, tá?
Eu não quero dizer que você não vai passar por isso, não vai passar pela morte, pelo sofrimento. Ele está querendo dizer o seguinte, que não acaba aí. Mesmo a morte, o grande inimigo, não é o fim de tudo. Ele tem uma solução. Então ele fala assim, olha, na casa de meu pai, aí que vem a esperança, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, tem muito espaço na casa de meu pai. E eu vou para o meu pai e vou preparar lugar. Se não tivesse lugar lá, ele fala, eu vos teria dito, eu falo, não tem solução. Não tem solução. Né? A vida que acabou, acabou. Né? Morreu, já depois disso o juízo e acabou. Não, mas ele está falando que não. Ele está dizendo assim, olha, tem uma solução. Eu tenho a solução junto com o pai. Ele e o pai, os dois são um, e eles têm um plano para salvar a humanidade. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito para vocês. Eu vou preparar o lugar de vocês lá, na casa de meu pai. Eu vou preparar o lugar para vocês. Para quê? Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus ele quer estar com aqueles que foram salvos, aqueles que aceitaram a sua mensagem. Então ele vai preparar um lugar para isso, para levar os salvos. Então ele vai preparar o lugar não está pronto ainda. Ele vai preparar o lugar. Essa linguagem de preparar o lugar é a linguagem de juízo. Essa preparação é uma averiguação. Quem merece estar lá e quem não merece. Esse é um detalhe importante aqui, tá? Para você não achar que Deus é tão amoroso que ele vai levar todo mundo para lá. Não, alguns vão e outros não. Os que estão dentro da aliança vão, os que rejeitaram a aliança não vão. Não tem jeito. Não tem jeito. Os que não aceitaram não vão. Então, o que nós temos que fazer? É muito simples, aceitar a aliança. Aceitar a aliança, o pacto que ele fez com a gente. O pacto que ele propôs. E o pacto é muito bom, o pacto é muito simples. A salvação é gratuita. Nós temos apenas que aceitar Jesus como nosso Salvador. E a partir do momento que aceitamos Jesus como Salvador, a nossa vida começa a mudar, ele começa a trabalhar e transformar a nossa vida. Nós nos tornamos uma nova criatura. E a cada dia vamos morrendo para o mundo. A cada dia Deus vai nos ajudando a vencer os nossos defeitos de caráter, as nossas imperfeições. Vamos continuar imperfeitos até o fim, até a morte. Mas vai ser uma escalada de progresso aí, nesse relacionamento com Jesus durante todos esses anos. Deus vai nos fazer, a partir do momento que aceitamos a aliança, nós seremos uma bênção para o mundo. Serão todos os cristãos? Não. Só os que aceitaram a aliança de verdade, tá? Porque muitos cristãos aceitam Jesus, mas é de mentira, tá boca para fora. Quem são esses? Eu não sei. Né? Pode ser eu, pode ser eu, pode ser você. Mas se for eu ou você, nós temos chances de abraçar a aliança de verdade, pedindo força para Jesus, para que nós não fiquemos de fora. E estando dentro da aliança, a salvação é garantida. Né? Não há nem para que ter dúvida a respeito da salvação se você está dentro da aliança. Se está dentro da aliança, você pode ter certeza da sua salvação. Tá certo? O outro texto que eu quero ler é esse aqui, que ele complementa. E a vontade de quem me enviou é esta. É Jesus falando a respeito do Pai. Né? O Pai é aquele que enviou Jesus. Então Jesus declara o seguinte: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 6,39. Então qual é a promessa que Jesus dá aqui? A ressurreição. Lembra que eu falei que Satanás ele tem as mentiras para desviar? Então, uma das grandes mentiras de Satanás é a de que a pessoa ao morrer vai para o céu ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, né? Ou vai para algum outro lugar. Dependendo da crença, da religião, tem vários tipos de nomes, esses lugares para onde vai a pessoa depois que morre. Jesus ele fala que a herança dele não é essa. Ele fala, eu vou preparar lugar para que onde vocês estejam, onde eu esteja, vocês estejam também. Mas nesse lugar estaremos vivos. Ele fala assim, olha, no último dia, quando ele voltar, porque ele falou que vai, né? Ele vai para depois voltar, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Quando ele voltar, ele vai ressuscitar aqueles que aceitaram a aliança, para estarem com ele para sempre. Então, a solução para a morte é a ressurreição, não é vida após a morte. Né? Não se encontra isso na Bíblia. Vida após a morte. Né? A vida
durante a morte. Não existe isso. E nem tem sentido. Pensa, ó, é só uma questão de lógica. Que lógica tem o homem ser salvo, vai para o céu depois de morto, para depois Jesus mandar de volta para cá ressuscitar? Não tem sentido esse processo. Né? Não há ganho, não há ganho, não há mudança em nada. Não tem isso. E a Bíblia não apresenta isso. Nem independente de ter ganho, de repente se Deus tivesse feito assim, haveria um ganho, não sei. Mas não tem lógica no contexto em que nós vivemos, não tem lógica, não tem sentido. É só você pensar o caso de Lázaro. Lázaro morre, era um homem justo, foi para o céu. Aí de repente Jesus, ele estava lá bem, lá no paraíso, junto com os anjos, junto com Deus. Aí Jesus fala, Lázaro, volta. Aí acorda o Lázaro lá, todo enrolado em faixas, sai para fora e vai rever os seus parentes aqui que ficaram, mas eles estavam na presença do Eterno. A glória, a grandiosidade do Eterno, ele não ia se sentir bem voltando, de jeito nenhum. Então Jesus, ele não faz esse tipo de coisa, manda para o céu para depois voltar, não tem isso. Tá? Então Lázaro, na verdade, não foi para o céu e voltou. Lázaro morreu, estava na sepultura, dormindo. O próprio Jesus falou isso, ele dorme. Mas a morte dele era morte, o sono dele era morte, era o sono da morte. Então Jesus o chama à vida. Ele tem ali mais alguns anos para poder acompanhar suas irmãs, para auxiliar as suas irmãs, né, para estar ali com elas. Possivelmente elas eram sozinhas, não sei. Há uma possibilidade de que que Marta fosse casada com Simão, né? Aquele que Jesus foi na festa. Há um pensamento que diz isso aí, mas não é certeza. Isso não é certeza absoluta, tá? Mas independente disso, a Lázaro era um elemento importante na família e faria muita falta. Então Jesus traz ele de volta. E seria muito injusto ele estar lá na presença do Pai e voltar de novo. Não só ele, como o filho da viúva, como a mocinha de 12 anos lá, filha de Jairo, e outros que ressuscitaram, né? Então na Bíblia a gente não encontra isso. Na Bíblia a gente encontra assim um Moisés ressurreto, vivo, que foi para o céu. A gente encontra um Elias que não viu a morte, foi para o céu, de carne e osso. E nós vemos Jesus ressuscitando de carne e osso, e pessoas que saíram dos túmulos na sua ressurreição, de carne e osso também, glorificados, que subiram com Jesus para os ares. Então, a nossa esperança é esta, ressurreição. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.